Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A aula de hoje vamos falar sobre prensa hidráulica. Dado tudo que a gente aprendeu, isso é uma continuação do Teorema de Steve, mas essa parte é conhecida como princípio de Pascal, que o funcionamento da prensa hidráulica ela está vinculada à ideia de transmissão da pressão dentro de um líquido. Como assim transmissão da pressão? A ideia é muito simples. Imagine que eu tenha um recipiente, ok? E nesse recipiente eu tenho um objeto aqui dentro. E esse recipiente tem um líquido, certo? Tem um líquido dentro dele. Correto? O que nós aprendemos até agora? Que este objeto está sobre uma pressão. Essa pressão é em todas as direções, ok? Ou seja, esse objeto está sendo pressionado em todas as direções devido ao fato de ser um líquido, certo? E a pressão aqui, em especial, ela pode ser calculada. A pressão aqui nessa região é dada por densidade, gravidade e profundidade, que nós chamamos de H, aonde a profundidade é dada por essa medida aqui, né? É a distância do ponto do objeto, onde o objeto está, até a superfície. Correto? Se a gente for meio rigoroso, nós vamos fazer aqui, ó, mais ou menos na metade do objeto. Daqui assim, ó. Correto? Isso aí é o nosso esqueminha para a aula de hoje. Nossa ideia básica, tá? Primeira delas, que a segunda vai ser a mais importante ainda. A ideia é a seguinte. Então, esse objeto está sob uma pressão aqui, que vai ser dada por esse H. Correto? Agora, a grande questão é o que acontece se eu coloco aqui um embolo, alguma coisa aqui que consiga não deixar a água vazar, certo? E eu pressiono isso. Eu aperto isso. O que vai acontecer é que ao pressionar esse embolo aqui, eu vou estar aplicando uma força. Essa força ela vai estar distribuída em uma área. Ou seja, de modo geral, nesse líquido aqui dentro, certo? Eu vou estar aplicando uma pressão. Aí o grande lance é a gente perceber que se eu aperto esse líquido, a pressão que eu faço aqui na superfície, ela é transmitida. A transmissão da pressão é o tema-chave dessa aula. Ela é transmitida para todas as outras partes aqui do líquido. Isso significa que se eu venho aqui e eu pego aqui uma pressão, pressão é igual a força sobre área. Digamos que eu faça uma pressão cuja força vai ser, sei lá, 20 e a área vale 4, ok? São números bem exagerados. 4 metros quadrados é uma coisa bem grande, mas a ideia é essa. Então a pressão ela vai ser igual a 20 dividido por 4 dá 5 newtons por metro quadrado, ok? Essa é a pressão. Se eu faço uma força de 20 e essa é a área com valor de 4, ok? O que eu vou ter vai ser uma pressão de 5, certo? Essa pressão de 5, ela vai ser jogada para todo aqui dentro. Todo lugar que tiver uma determinada pressão vai sofrer uma variação de 5. Então, por exemplo, se antes de eu aplicar essa força aqui embaixo, essa bolinha, ela estava sob uma pressão, vamos supor que essa conta toda aqui dê 3, tá? Então, a pressão aqui, um exemplo, vale 3, certo? Se eu pegar aqui e forçar agora o embolo para baixo, aplicando a força de 20 nessa área que vale 4, o que vai acontecer com a pressão aqui no objeto? Ela vai aumentar. Porque quando eu aplico uma pressão sobre o líquido, ok? Pode ser em qualquer lugar do líquido, para falar a verdade, mas vamos considerar daqui de cima. Quando eu aplico uma pressão sobre o líquido, todo líquido vai sofrer uma mudança na sua pressão. Inclusive aqui no fundo. Ou seja, vai aumentar quanto? Se a pressão que eu fiz aqui em cima vale 5, o cara que está aqui embaixo, além de ter toda essa coluna de água, toda essa quantidade que te dá um valor de 3, ainda tem alguém empurrando
essa água com força para baixo, aumentando ainda mais a pressão. Então, de 3, ele vai para 8. Por que 8? Porque antes ele varia 3. Devido à minha força tem um valor de 5. Então, é só simplesmente somar. 5 com 3, 8. Toda a região vai sofrer essa mudança, tá bom? Aí eu te pergunto, e quanto vale a pressão bem aqui em cima na superfície? Vale 8? Não. Aí você tem que estar atento. Por quê? A pressão aqui embaixo, ela vale 8 porque ela tem 3 devido à quantidade de água aqui, ok? E tem mais 5 devido à minha força. Se eu tenho um objeto aqui em cima, ele não tem quantidade de água acima dele. O que ele tem é só a força. Isso faz com que um objeto que está aqui em cima, a pressão seria 5. Então, na prática, seria mais ou menos algo do tipo assim, ó. Eu tenho aqui uma certa quantidade de líquido dentro de um recipiente, ok? Esse recipiente, ele está graduado aqui, vou fazer diferente? Fazer assim, ó. Eu tenho 0, não, no caso vai ser regressivo. Vamos lá. Aqui vai ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok? E 0. Aqui é a superfície e aqui é uma piscina, ok? A princípio tem uma pessoa aqui e aí tudo isso aqui é água, certo? Se essa pessoa, ela entra na água, correto? O que eu vou ter é o seguinte, se essa pessoa vir para cá, a pressão dela, a pressão que ela vai estar, vai depender da posição dela. 1, 2, 3, correto? Ela vai ter uma pressão aqui Bem, então a gente vai considerar algo do tipo assim, ó. Eu tenho um recipiente. Esse recipiente, ele vai ter um líquido, ok? Aí a gente vai considerar alguns pontos aqui importantes. A gente vai considerar o ponto A, o ponto B e aqui em cima um ponto C. Se esse recipiente estiver aberto só com líquido, ok, eu posso perguntar, ó, quanto vale a pressão em A, B e C, ok? Vamos supor que a pressão em A vale 7. Se a pressão em A vale 7, a pressão em B, isso devido a só o líquido, ok? A pressão no líquido, eu não estou considerando a pressão fora, tá bom? Porque tem a pressão externa que está associada à atmosfera. Vamos considerar que só tem um líquido aqui, certo? Então a pressão em B vale 14. Opa, botei 15. Ok? Pressão do líquido, tá? A pressão total eu tenho que considerar a pressão externa. E a pressão aqui em cima vale quanto? Associada ao líquido? Vale 0. Por que vale 0? Porque para esse ponto aqui não tem líquido acima dele. Esse aqui tem uma quantidade de líquido. Tá aqui o H, ó. Esse é o H. E esse é o outro H. Correto? Bem, se eu agora tenho um embolo aqui em cima e faço uma força aonde esse embolo associado a essa força, o embolo te dá uma área, correto? A força te dá aqui a força, certo? Então tem uma área, força, junto eu tenho uma pressão. Digamos que essa pressão vale 10. Então, o ponto C, ele vai estar agora com uma pressão de 10. Porque ele não tinha nada e devido ali o embolo estar em cima dele, pressionando, ele tem uma pressão de 10. Mas o ponto A, ele vai para 17. Porque esses 10 ele é transmitido para todo o líquido. Porém,
Quem tem mais pressão, ele vai ganhar os 10 os 10 que foi colocado. Esses 10 é transmitido para todo o líquido. Então, vou adicionar mais 10 aqui. Então, por exemplo, o B, ele vai ficar com 24 de pressão. Tá bom? Esse é um princípio básico. E qual é a aplicação disso? É uma aplicação fantástica. A aplicação disso é o seguinte. É o outro esqueminha que eu falei que era mais importante para a aula de hoje. É esse aqui, ó. Digamos que eu tenho agora uma conexão, ok? Entre tubos. E essa conexão, ela é mais ou menos assim. Eu cheguei a desenhar algo parecido na aula passada, ok? É mais ou menos assim. Então aqui eu tenho um tubo, aqui eu tenho outro tubo. E note que eles não têm a mesma área, certo? Aqui eu tenho uma área 1. Aqui eu tenho uma área 2. Tá? Vamos supor que aqui tem uma plataforma, certo? E aqui eu tenho uma outra plataforma. Isso aqui é aberto, correto? Bem, qual é a ideia? Se eu aplico uma força, isso aqui é uma plataforma tipo embolo, e aqui é preenchido por um líquido. Ok? É todo preenchido por um líquido, só que aqui está fechado. Fechado e fechado. Em equilíbrio. Se eu pego e aplico uma força aqui, certo? O que vai acontecer é que nessa região aqui, próxima aonde eu apliquei a força, vai aumentar a pressão. Certo? Aqui vai aumentar a pressão? Também vai. E aqui? Também vai. E aqui em cima? Também vai. Esse é um ponto-chave. Por quê? Aqui embaixo eu não preciso nem dizer, né? Porque volta aquele princípio de Stevens, que fala mesmo líquido, mesma altura, mesma pressão. Certo? O grande lance é a gente perceber que a pressão que eu faço aparecer aqui devido à força que eu aplico, ela também vai aparecer aqui. Então, e a pressão em todos os sentidos. Para cima, para baixo, em todos os sentidos, isso inclui para cima. E é esse princípio que faz que quando você empurra o líquido aqui para baixo, o que acontece com essa plataforma? Ela sobe, o líquido ele vai sendo levado para o outro lado, certo? Mas existe um detalhe muito importante nesse tipo de experimento, nesse tipo de montagem, que é o seguinte: nós não estamos igualando força. A força que eu aplico aqui não é igual à força que eu aplico do outro lado. A relação não é dada pela força, como muita gente, no senso comum, pensa. É a força. Eu faço força de um lado, eu vejo a mesma força do outro. Não. O detalhe do princípio de Pascal é que a transmissão é da pressão. Então, a pressão que eu aplico do lado de cá vai aparecer aqui assim, ó, como uma outra pressão, ok? Então, aqui eu tenho P1 e aqui eu vou ter P2. P1 é igual a P2. Até aí não tem problema nenhum. Por quê? Transmissão da pressão. Se aqui aumentou um valor de 10 ou 20, aqui vai aumentar um valor de 10 ou 20. Só que aqui eu estou empurrando. Aqui, como não tem nada segurando, vai acabar cedendo, vai acabar subindo. Então, o que eu vou ter é que P1 é igual a P2. Aqui é que está a grande descoberta. Por quê? Se P1 é igual a P2, eu vou ter aqui... Como é que se escreve a pressão? Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. E sabe o que isso significa? Se as áreas não são iguais, para isso aqui ser real, as forças não vão ser iguais. Isso quer dizer que se eu tenho uma área aqui diferente da área daqui, quando eu fizer uma força aqui, eu vou enxergar uma força do outro lado diferente. Por exemplo, se aqui a área, se A1, a área for menor, ou seja, A2, a área é maior. Se a área é maior, para essa igualdade aqui permanecer, por exemplo, vou colocar aqui, ó, se aqui vale 2 e aqui vale 4, certo? Para isso aqui ser verdade, para essa igualdade ser verdade, para esse lado ser igual a esse lado, a força, se a minha força valer 10,
F1 vale 10, a minha força 2 vai ter que valer 20, vai ter que valer o dobro. Por quê? 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 4, 5. Então, note que para minha força, quando eu tenho uma força 1 igual a 10, eu vou ter uma força 2 igual a 20. Eu vou precisar do dobro para que isso continue valendo a igualdade. Esse é um princípio muito importante, porque quanto menor for a minha área de um lado, maior vai ser a força do outro lado. Então, isso surge como aplicação dentro da engenharia como uma prensa hidráulica. O que é uma prensa hidráulica na prática? É mais ou menos esse funcionamento, ok? Só que aqui do outro lado eu tenho, por exemplo, um carro. Eu quero suspender um carro, ok? Para consertar, você vai em alguns lugares que conserta carro, ele sobe numa plataforma e de repente levanta o carro. Aquilo que levanta o carro é uma prensa hidráulica. É um mecanismo que usa um líquido, em geral pode ser óleo, ok? Óleo, água, mas na maioria das vezes é óleo, até por causa da viscosidade e tudo mais. Enfim, tem um líquido, certo? E aí existe um motorzinho que ele vai empurrando o líquido de um lado e ele vai suspendendo o carro do outro. Note que para você suspender um carro, você ia precisar de uma força muito grande, mas não se você tiver uma prensa hidráulica. Por quê? Com uma prensa hidráulica você faz esse sisteminha aqui, onde o motor, ele não é um motor muito forte, mas ele vai aplicar a força dele numa área pequenininha. Isso vai resultar do outro lado em uma força muito grande. Claro que você vai ter um preço a pagar. Como aqui a área é pequenininha, para eu fazer esse carro subir 1 metro, eu vou ter que empurrar muita coisa aqui. Seria algo assim, ó. Aqui assim. Digamos que eu tenha tudo isso aqui de líquido, ok? É fechado, então não preciso me preocupar com o equilíbrio. Tá? Aí o que acontece? Aqui está meu carro. E aqui está o meu motor, meu motor está aqui de alguma maneira trabalhando para fazer esse embolo descer. Quando o embolo descer o máximo que ele puder, até aqui, o carro vai subir até aqui. Ok? Está aqui o nosso carro, enfim. Ou seja, eu preciso me movimentar muito mais para levantar o carro só um pouquinho. Isso está associado à conservação de energia e várias outras coisas, tá? Mas a ideia é bem simples. Eu consigo tornar uma pequena força em uma grande força. Mas, em compensação, eu não vou ter um grande deslocamento. Mas, se você só tem um motor muito fraco para levantar o carro e você realmente precisa levantar o carro, por exemplo, então está valendo. A prensa hidráulica está presente na maioria dos equipamentos automóveis grandes, escavadeira, alguns tipos de caminhão e tudo mais. Isso é muito presente, até mesmo em freios, ok? Alguns tipos de freios conhecidos como freios hidráulicos, que funcionam mais ou menos no mesmo princípio. Tá bom? Então, fica aqui, ó. Essa é a principal relação da prensa hidráulica. Força de 1 sobre a área 1 é igual a força de 2 sobre a área 2. Isso aqui é o que nós não podemos esquecer. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!